Para você como os textos aonde a palavra logos é mostrada, é revelada, é trazida, e como o contexto realmente não precisava usar a palavra rema, precisava se usar a palavra logos. Por exemplo, Jesus diz assim em João capítulo 14, no verso 23, Jesus fala assim: se alguém ama a minha palavra, ou se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aqui o contexto está dizendo, ele não precisava falar, se alguém me ama, guardará a minha palavra rema, a palavra revelada, específica para situações e assuntos específicos. Não. Ele está dizendo, se alguém me ama, guardará os meus ensinamentos. Se alguém me ama, guardará a minha doutrina. Se alguém me ama, vai amar também a palavra inspirada. Se alguém me ama, vai amar a minha lei. Se alguém me ama, vai amar as Escrituras. Se alguém me ama, vai submeter-se à palavra que Deus falou, que Deus inspirou. Se alguém me ama, guardará tudo que aqui está escrito. Esse é o sentido da palavra. Ou seja, então, em João 14, 23, a palavra ali, palavra, no grego quer dizer logos. Então, nós entendemos que o Senhor está falando que a tradução ali não podia ser rema, tinha que ser logos, para dar o sentido do que ele quer falar. Ele queria falar que se alguém o amasse, guardaria a palavra do jeito que ela foi pronunciada por Deus, do jeito que ela foi falada por Deus, inspirada, e tornou-se o que no passado conhecíamos como Moisés e os profetas, e nós hoje conhecemos como o Novo e o Velho Testamento. Você vê, tem outro texto bíblico, e esses são muito interessantes, porque foram pronunciados pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, que era um homem muito conhecedor das Escrituras, muito conhecedor daquilo que era a Bíblia no tempo dele, que era o Pentateuco, os Salmos e alguns dos profetas. Então ele tinha os profetas, ele tinha os Salmos, ele tinha o Pentateuco, e ele conhecia muito bem isso, como ele falou, né? E aí, ele escrevendo para Timóteo, ele fala para Timóteo lá em 1 Timóteo 4, em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 6, ele fala assim: Timóteo, com a palavra da fé e da doutrina que você tem sido ensinado. Olha, quando Paulo fala isso, quando ele fala a palavra, ele fala a palavra, ou seja, as escrituras com as quais você tem sido ensinado. Olha que coisa tremenda. Então Paulo, automaticamente, ele não está pronunciando o que ele vai fazer em outros textos, que eu vou mostrar para vocês, que ele vai usar o sentido da palavra no sentido de rema, porque a situação e o contexto da situação pedia isso. Mas como ele está ensinando a um jovem pastor, alguém que é discípulo dele, alguém que ele está orientando e preparando para a obra ministerial, então ele vai falar: Timóteo, você não pode esquecer, tá? Não esqueça, Timóteo, porque esta palavra da fé e da doutrina com que você tem sido ensinada. Pronto, Timóteo entendeu. Mas também tem outro texto em 1 Timóteo, aliás, 1 Timóteo não, desculpa, 2 Timóteo, é um texto muito conhecido nosso, 2 Timóteo 4,15, né? Esse texto é muito usado, quando o apóstolo Paulo fala assim, ele diz,
que o obreiro não pode ter do que se envergonhar e deve manejar muito bem a palavra da verdade. Então ele chama a atenção, ele diz, olha, procura-te, ou seja, no texto ali quer dizer, apressa-te a apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado e que não tem do que se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade. Manejar ali é saber cortar. Manejar é saber cortar. Paulo usa um sentido de um açougueiro que está cortando a carne de uma maneira muito bem cortada, para não se cortar. Então, o contexto está mostrando que Paulo não precisa falar para Timóteo nenhuma palavra específica, nenhuma rema para trazer a Timóteo, nenhuma revelação que Timóteo estivesse precisando naquele momento, porque a intenção de Paulo aqui é usar o logos. Por quê? Que maneja bem o logos. Ou seja, alguém que vai ser um pastor, alguém que vai falar, alguém que vai ensinar, precisa manejar bem, precisa cortar bem. Não pode ser alguém que vai pegar uma faca de açougueiro, uma faca muito amolada e começar a cortar a carne de qualquer maneira, olhando para qualquer lado, pode se ferir. Então Paulo fala, olha Timóteo, seja uma pessoa, um obreiro que não tem que se vergonhar, seja um obreiro aprovado e que maneja bem, ou seja, que você possa ter a palavra que foi pronunciada, o logos que foi ministrado, o logos que foi inspirado, e essa palavra está aqui, e você que vai falar essa palavra, Timóteo, olha, você tem que manejar bem, ou seja, você não pode, quando você começar a falar, gaguejar, errar, não saber citar o versículo, não saber falar a palavra, não, você não pode, você tem que conhecer bem as sagradas escrituras, Timóteo. Então, ali o sentido está bem claro, ali o sentido é logos, né? É logos. Segunda Timóteo 4,15, o sentido ali é logos. Mas também tem uma continuação que Paulo está falando para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,2, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ó Timóteo, que você pregue bem, pregue a palavra. Quando Paulo fala lá em 2 Timóteo 4,2, para o jovem pastor pregar a palavra, Paulo não poderia usar um termo rema, porque o que ele está querendo falar para Timóteo é, Timóteo, que você pregue a palavra que foi inspirada, a palavra, a escritura. Você prega em cima da doutrina, em cima do princípio, com temor, em cima de toda a escritura, porque, como nós sabemos, toda a escritura é divinamente inspirada. Todo o logos é divinamente inspirado. Mais um texto de logos. Então, Paulo está falando para Timóteo para ele ter essa segurança, para ele não ter medo de pregar a palavra, as escrituras, que está escrita, que foi inspirado por Deus. É isso que Paulo está falando. Você percebe que o contexto mostra que o sentido ali não podia ser rema, mas que o sentido deveria ser como foi, logos. O contexto nos mostra se a palavra ali deveria ser logos ou se a palavra deveria ser rema. Né? E aí, também o apóstolo Paulo, ele fala uma palavra muito poderosa, que ele vai falar para Timóteo, que Timóteo precisa agora não temer, precisa manejar para não se cortar, para não se ferir. Por isso que Jesus falou que quem tirar, mudar, distorcer a palavra, vai
vai sofrer uma condenação muito grande. Então Paulo, ele traz para Timóteo essa palavra. Ele fala, Timóteo, você tem que manejar bem. Você tem que conhecer as Escrituras. Para que esse Logos, essa inspiração que inspirou os profetas, quando você se submete ao Espírito Santo e que ele te inspira, quando você lê, é você falando, é o Espírito te inspirando, dando vida à palavra, para que essa palavra, quando você prega, quando você maneja bem, ela possa penetrar no coração da pessoa e fazer o que a Bíblia diz. Que a palavra do Senhor, ela penetra no interior para discernir os pensamentos e o coração. Então, meus irmãos, vimos como é profundo a palavra Logos, o termo, o sentido da palavra Logos é muito importante. Então, quando você lê a Bíblia, o Logos te inspira. Quando você escuta a palavra sendo pregada, o Logos te inspira. Quando um pregador temente a Deus, ele tem cuidado de pregar o que está escrito, não ir além do que está escrito. O Logos está reprisando, ele está repassando aquele Logos que foi pronunciado lá em Gênesis 1:1. Do princípio, criou Deus. E que João volta nesse princípio e diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha como é que... Olha o Verbo, olha a palavra andando no universo, criando as coisas. E agora esse Verbo, essa palavra, ele habitou entre nós. O Logos, o fantástico de Deus, o maravilhoso de Deus, é que esse Verbo, que era Deus, que estava em Deus, Jesus, que é a palavra que foi pronunciada, essa palavra se encarnou. E João fala que o Verbo se fez carne. Ou seja, o Verbo, ele usa um termo ali, o Verbo tabernacularizou-se. É como ele está dizendo que Deus montou a tenda dele, montou o tabernáculo dele aqui entre nós. E João diz, nós vimos a palavra, nós tocamos na palavra, nós tocamos no Verbo. Você fala, você ouve, mas você não vê a palavra. Mas Jesus foi aquela palavra, é aquela palavra que Deus falou e se encarnou, se tabercularizou entre nós. Ele montou esse tabernáculo entre nós. E esse tabernáculo que foi montado entre nós, nós não simplesmente ouvimos desse tabernáculo, mas nós entramos dentro dele. Nós fomos cobertos por ele. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E João diz o quê? Nós tocamos nessa palavra. Essa palavra tem carne. Essa palavra tem olhos, tem boca, tem nariz. Essa palavra anda, essa palavra ela se encarnou. Entendeu o sentido daquilo que era uma palavra e agora essa palavra ela virou carne. E aí essa palavra esteve aqui. E isso é muito importante nós sabermos como esse Logos, esse Verbo, ele veio do céu e montou a sua tenda. Ele montou o seu tabernáculo entre nós. Que coisa maravilhosa. O Logos é isso. E eu vou trazer depois vários outros textos onde o Logos aparece, né? Então, por exemplo, nós, no próximo vídeo agora, eu vou falar, já que eu estou terminando de falar nesse, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, agora vamos ver Jesus falando sobre